Um terceiro, ele deixou apenas um. E cada um, é isso que eu acho fantástico. E cada um deles receberam segundo a sua capacidade. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Vamos conversar assim, pecador para pecador. Amém? De perdoado para perdoado. De salvo para salvo. Eu quero dizer algo a você. Eu não sei como que você tem se comportado. E eu quero colocar o amor salvífico, eu quero colocar a salvação como talento nessa noite. Eu não sei como você tem se comportado em relação à salvação que Jesus fez brotar no teu coração, na tua alma. Porque se tem um talento, se tem um dom, que não exige capacidade, que não exige esforço, viu? É para todos, é para qualquer um. É o talento, que eu quero usar essa palavra, é o dom da salvação. Não exige esforço seu nem meu, não exige mérito seu nem meu. Eu não sei explicar, às vezes eu tento explicar, mas eu não sei o que é que faz Deus vir ao encontro de pecadores com a proposta da sua salvação. Este talento você tem. Este talento eu tenho, mas como nós temos nos comportado diante disso? De que maneira? Porque Ele conhece a tua capacidade, Ele conhece a minha, e Ele viu que a nossa capacidade era zero. Amém? Era zero para carregarmos este talento da salvação. Mas o que Ele fez? Ele deu um jeito. Ele encontrou uma forma de nos capacitarmos a recebermos essa salvação. E a forma que Ele encontrou é ter enviado a pessoa de Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus pegasse toda a carga que nós não poderíamos carregar, todo o peso, e Ele levou sobre si. Amém? Ele levou para que nós pudéssemos receber esta gloriosa, esta graciosa salvação, e a partir daí pegássemos a salvação e a transformássemos em algo frutífero. Amém? Amém. É aí que nós, através da salvação, alguns de nós têm o talento, quero usar a palavra talento, de pregar, outro tem um talento de orar, outro tem um talento de cantar, outro tem um talento de declamar poesia, outro tem um talento de desenhar coisas para Deus, outro tem, todos temos talentos, mas é a partir da salvação. No texto, eles foram responsabilizados a partir da servidão, porque eles eram servos. No texto, este homem tinha família, mas ele não deu para a família. Se fizermos uma comparação, Deus poderia ter dado aos anjos, Deus poderia ter dado aos arcanjos, Deus poderia ter dado aos querubins, aos serafins, essa maravilhosa tarefa de adorá-lo como gente, como humano.
Aleluia. É a partir da salvação. Como você tem se comportado? Jesus. 8. Rapidamente, vamos lá, gente. Isso. Rapidamente, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês apenas alguns tipos de comportamento. Porque nós tivemos uma situação em alguém aqui, no versículo de número 18, que ele recebeu um talento, e o que ele fez? Escondeu. O que ele fez? Ele o quê? Escondeu. Por isso o sentido de 25 ou 30 quilos, ou 34 quilos, ele cavou e enterrou. Exatamente, ele cavou por causa do peso. O peso fez com que ele escondesse, com medo de alguém roubasse ou coisa parecida. Mas o que eu quero que você entenda, Romanos capítulo 14, Anderson, versículo 1, 1 Timóteo 3, 6, Semiramis, 1 Timóteo 3, versículo 6, 1 Coríntios 11, 16, Kelly, 1 João 2, 19, Toninho. Romanos 14, 1. Romanos 14, 1. Fique em pé e leia, por favor. Olha, quanto ao que está enfermo na fé, receber não te contendas sobre dúvida. Amém. Amados, este que escolheu um talento, ele poderia representar alguém que, por estar enfermo, estar fraco na fé, não soube o que fazer e escondeu o talento. Uma pessoa fraca na fé, doente na fé, é aquela que não vê valor nas coisas de Deus. Desculpe-me, mas você precisa frequentar a escola bíblica dominical. Me desculpe, se você não tem afazeres à noite, você precisa estar às quarta-feira à noite no culto. Você é livre. Mas um dos motivos de se enterrar o talento é esse. É uma fraqueza espiritual, onde a pessoa é salva e ela não vê valor em fazer algo a mais para Deus. Ela já é salva. 1 Timóteo 3, 6. Ok, não seja neófito, ou seja, ele poderia representar alguém que é novo na fé, e pelo fato de ser novo na fé, não soube o que fazer com aquele talento. A você que é novo na fé, seja humilde. Você quer seguir Jesus a sério? Você quer que Jesus continue abençoando a tua vida? Você crê que Jesus já te salvou? Então, você precisa se batizar. O novo na fé precisa ser orientado a obedecer às ordens de Jesus, e a primeira ordem é esta: é o batismo nas águas. Por que o batismo nas águas? Porque o batismo é a atitude, é a ação daquilo que a pessoa crê. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será o quê? Condenado. É o que a palavra diz. Então, novo na fé, com certeza não saberia o que fazer com aquele talento, porque nem entendeu ainda que precisa se batizar. 1 Coríntios 11, 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém. E existe aquele outro, meus irmãos, que quando recebe um talento de Deus, já é salvo. Ele recebe um talento, e poderia ser o caso daquela pessoa,
poderia ser, mas não é também. Mas é aquele tipo de pessoa que poderia ser uma bênção. Poderia. Mas por que não é uma bênção? É porque aonde ela põe a mão, ela gosta de contender, ela gosta de discutir, ela gosta de prevalecer. Então, se coloca ela na IBD, ela quer contende na IBD. Se coloca ela no culto no lar, ela contende por causa do culto no lar. Se coloca ela no louvor, ela contende no louvor. Aonde coloca a pessoa contenciosa? Ao invés de se preocupar em fazer o melhor, porque já é salva, já está inserida, ao invés de se preocupar em ser humilde e servir os demais, não, ela tem que pôr a opinião dela, ela tem que prevalecer. E ainda vem com aquelas linguagens medíocres. Não, mas eu orei, eu jejuei, eu não sei o quê. Não é porque eu orei, eu jejuei que eu virei Deus. Eu sou pastor, não virei Deus. Eu fui consagrado, não virei Deus. Não posso ser contencioso. E a maioria dos crentes hoje não desenvolve seus ministérios por causa disso. Porque são contenciosos. Ao invés de se preocuparem em serem zelosos, são contenciosos. Esse homem poderia ser um contencioso também. Como é triste isso. Como é triste. Eu desculpo. Como é triste. Pessoas marcadas na igreja porque as discussões começam através dela. Como é triste. Teve uma discussão ali, está o nome da pessoa. Teve outra discussão ali, está o nome da pessoa. Teve outra discussão ali, está o nome da pessoa. Contencioso. Isso não é costume da igreja de Deus. E tem talento. Está com talento. Deus tira esse tipo de situação. Desculpe, Deus tira esse tipo de pessoa. Porque o texto diz claramente, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. É a Bíblia que diz, e nem as igrejas de Deus. Você me perdoe. A igreja precisa ser amorosa, a igreja precisa ser flexível, a igreja precisa entender as situações, a igreja precisa, sim, precisamos, mas não é costume da igreja de Deus. Amém? Nós não temos lugar para contencioso, que poderia ser o caso, mas também não é. Agora o último caso, 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Amém. Está gravando aí, Débora? Eu sei que eu vou para a roça agora, mas 2016 tem muitos meses pela frente. Você que está pela internet, quero dizer uma coisa para você, tá? Muito de boa aqui, ó, tá? Mano a mano, tete a tete, cara a cara, na boa, mas na boa mesmo. Tem pastor que nem salvo é, nem crente é. Está roubando, está adulterando, está metido com tráfico de entorpecente, está envolvido com prostituição. Mas a Bíblia é clara em dizer, está no meio de nós, mas não pertence a nós. Porque existem homens sérios ainda, viu? Perfeitos não tem nenhum. Você não vai achar nenhum pastor perfeito, nem esse aqui. Mas existem homens sérios. E são sérios porque são salvos. Amém, irmãos? Amém. É o caso desse do texto. Esse é o caso dele. Ele estava entre os servos, mas ele não pertencia àquela classe de respeito, de servidão. E como que eu posso afirmar isso? Não sou eu quem afirma. Quem afirma é exatamente o